Sabe o que é ver seu próprio sangue escorrendo pelo ralo do tanque enquanto sua mãe esfrega suas costas com palha de aço até arrancar pedaços da pele? Pois foi assim, desse jeito mesmo, que aprendi com 7 anos que eu não era filha, era estorvo que precisava ser polido até sumir. E olha que isso nem foi o pior, meu filho, porque o pior veio depois, quando descobri que tem dor que não sangra, que não deixa marca visível, mas que arranca pedaço da alma da gente todo santo dia. Se você tá me ouvindo agora, saiba que tá fazendo mais por mim do que qualquer pessoa fez em 73 anos de vida. E eu agradeço de coração, viu? Porque contar essa história para vocês, para quem se importa em ouvir, é como tirar espinho enterrado há décadas na carne. E se você ficar comigo até o fim, vai entender por que algumas pessoas nascem não para viver, mas para sobreviver. E como eu, Rosália Ferreira, consegui escapar de um inferno que durou 19 anos dentro da casa dos meus próprios pais. Era numa cidadezinha do interior de Sergipe, daquelas que o mapa esquece de mostrar, onde todo mundo conhece todo mundo, mas ninguém enxerga nada. Meu pai era sargento aposentado do exército, desses que carregava a patente como se fosse coroa de rei, andava com as costas tão retas que parecia engolir cabo de vassoura e tinha um olhar que gelava até o sangue das galinhas no terreiro. Minha mãe era professora primária, dessas que todo mundo na rua chamava de dona e baixava a cabeça quando passava, mas que dentro de casa tirava a máscara de santa e mostrava a cara verdadeira de algoz. Eu nasci no meio desse teatro de horrores em 1951, numa noite de temporal que derrubou 3 casas na vila. E minha mãe sempre dizia que eu trouxe a desgraça junto comigo, que a tempestade foi aviso de Deus que eu não prestava. Com 3 anos, já apanhava por derramar água no chão. Com 4, já dormia de castigo ajoelhada em cima de grãos de feijão cru porque esqueci de dobrar o uniforme do meu pai do jeito que ele queria. Mas foi com 7 anos que a coisa desandou de vez, quando quebrei sem querer um pires velho da cozinha. Tava tentando alcançar o armário para pegar um copo d'água. Me estiquei toda na ponta dos pés, mas minhas mãos pequenas não aguentaram e o pires escorregou. O barulho da louça quebrando ecoou pela casa toda. E eu sabia, meu Deus, como eu sabia, que o inferno ia desabar na minha cabeça. Meu pai veio marchando pelo corredor, aquele som das botas dele batendo no assoalho, que até hoje, quando escuto o sapato de sola dura, me dá tremedeira. Ele já vinha com o cinturão desenrolado, aquele de couro grosso com fivela de bronze, que pesava mais que meu braço inteiro. A primeira pancada veio direto no rosto. A fivela rasgou minha bochecha esquerda e o sangue jorrou na hora. Manchou a parede da cozinha toda. Minha mãe apareceu na porta, viu a cena e sabe o que fez? Pegou o balde, com água e sabão, e mandou eu limpar a parede antes que a mancha grudasse. Eu limpava chorando, o sangue ainda escorrendo, pingando no chão que eu tinha acabado de esfregar, e ela ali parada me olhando com aquela cara de nojo, dizendo que criança que não presta nem para segurar um pires não merece comer em prato. Daquele dia em diante, passei a comer no chão mesmo, numa tigela de alumínio amassada que era do cachorro que morreu. A casa era grande, dessas antigas com quintal comprido e porão úmido, mas para mim era menor que caixão, porque eu só podia circular entre a cozinha, a área de serviço e um quartinho nos fundos que mais parecia depósito de entulho. Meu quarto, se é que dava para chamar aquilo de quarto, era um cubículo de 2 metros por 2, sem janela, só com um buraco na parede coberto com tábua que meu pai dizia ser ventilação. Dormia num colchonete velho jogado no chão, desses que a palha sai pelos furos e espeta a pele. Cobertor eu só tinha um, rasgado, que não esquentava nem formiga, e no inverno eu tremia tanto que meus dentes batiam a noite toda. Mas se fizesse barulho demais, lá vinha minha mãe com o balde de água fria para jogar em cima de mim, dizendo que frio de verdade eu ia conhecer agora. Todo dia acordava às 4:30 da manhã para preparar o café do meu pai, e ai de mim se o café não tivesse no ponto exato que ele queria, nem forte demais, nem fraco demais. Uma vez errei a medida, botei água demais, ele cuspiu o café na minha cara e me fez tomar a garrafa térmica inteira de café fervendo. Queimou tanto por dentro que passei 3 dias sem conseguir engolir nem água.
Depois do café, tinha que lavar a farda dele, passar com ferro de brasa até ficar vincada que nem papel, engraxar as botas até dar para se ver o reflexo. E tudo isso antes das 6 da manhã, porque depois começava o serviço da casa: varrer, passar pano, lavar roupa, fazer comida, cuidar do quintal. Tudo sob o olhar vigilante da Denise, minha mãe, que encontrava defeito até na perfeição. Na escola, quando me deixavam ir, que não era sempre não, eu tentava parecer normal, mas como esconder os hematomas, os cortes, o jeito manco de andar quando apanhava na sola dos pés? As professoras viam, claro que viam, mas naquela época, meu bem, ninguém se metia em criação dos outros, ainda mais sendo meu pai militar e minha mãe professora respeitada. Eu sentava sempre no fundo, evitava falar com os outros meninos, porque qualquer amizade era vista como vagabundagem em casa. Uma vez uma coleguinha me deu um pedaço de bolo no recreio. Minha mãe descobriu pelo cheiro doce na minha roupa. Me fez vomitar tudo enfiando o cabo da colher na minha garganta. Disse que aceitar comida dos outros era coisa de mendigo. E assim foram os anos. Cada vez pior, cada vez mais cruel. Com 11 anos, comecei a sangrar pela primeira vez. Nem sabia o que era aquilo. Achei que estava morrendo. Fui chorando contar para minha mãe. Ela me deu um tapa tão forte que caí no chão e disse: "Agora virou mulherzinha, né? Vai querer homem agora?" Me jogou uns panos velhos e mandou me virar. Ninguém me explicou nada. Aprendi sozinha que aquilo vinha todo mês, que doía, que eu tinha que esconder os panos sujos, porque se meu pai visse, era capaz de me matar de vergonha. Sabe, quem tá me ouvindo agora tá me ajudando mais do que imagina, porque cada pessoa que escuta essa história e se inscreve aqui para acompanhar tá dizendo para outras mulheres que sofreram como eu que elas não estão sozinhas, que a voz delas importa. Se você puder, deixa aqui nos comentários de onde você tá me ouvindo, porque eu quero saber que minha história tá chegando longe, tá tocando corações, tá fazendo diferença. Posso continuar contando o resto? Porque agora vem a parte que quase me matou, mas também a parte que me fez renascer. Mas que, na verdade, era tortura com nome bonito. Começou numa tarde de domingo, daquelas quentes de rachar o chão, quando ele me chamou no quintal e apontou para uma caixa de madeira que ele mesmo tinha construído. Dessas de guardar ferramenta, só que menor, do tamanho de um baú pequeno. "Entra aí", ele mandou. E quando eu hesitei, ele me empurrou para dentro com força, dobrou meus joelhos contra o peito, fechou a tampa e trancou com cadeado. O calor lá dentro era infernal, o ar ficou rarefeito em minutos. Eu sentia o suor escorrendo por todo o corpo, a respiração ficando curta, o desespero subindo pela garganta. Fiquei 2 horas naquela primeira vez. Quando ele abriu, eu estava quase desmaiada, a roupa encharcada, grudada no corpo, e ele ainda disse: "Fraca, na próxima vai ser mais tempo." E foi mesmo. Cada vez mais tempo, chegou ao ponto de me deixar 5, 6 horas trancada naquela caixa maldita. Eu aprendi a economizar ar, a respirar devagar, a desligar a mente, para não enlouquecer. Criava histórias na cabeça, imaginava que era uma princesa presa esperando resgate, que logo alguém ia aparecer e me tirar dali. Mas ninguém nunca veio, e quando eu saía daquela caixa, mal conseguia andar, as pernas dormentes, a cabeça rodando, e ainda tinha que agradecer, porque segundo meu pai, ele estava me preparando para a vida, me ensinando a ser forte. Minha mãe tinha seus próprios métodos de tortura, mais sutis, mas não menos cruéis. Ela adorava me humilhar na Tnós. Frente das visitas, contava mentiras sobre mim. Dizia que eu roubava comida, que eu era preguiçosa, que não prestava para nada. Quando tinha visita em casa, ela me fazia servir todo mundo de joelhos. Disse que era para eu aprender humildade. Uma vez, na frente das amigas dela da igreja, ela levantou minha saia e mostrou as marcas de cinta nas minhas pernas, dizendo: "Olha só o que a gente tem que fazer para educar essa criatura, nem assim aprende." O pior castigo que inventaram foi o que eles chamavam de quarto de reflexão, mas que na verdade era o porão da casa. Um buraco úmido, escuro, cheio de rato e barata, onde me trancavam por dias quando eu fazia qualquer coisa que eles consideravam erro grave. E erro grave podia ser qualquer coisa: olhar torto, respirar alto demais, demorar 2 segundos a mais para responder quando chamavam. A primeira vez que me trancaram lá foi porque eu sorri para um menino que passou na rua. Minha mãe viu pela janela, disse que eu
Tava me oferecendo, me arrastou pelos cabelos até o porão e me jogou lá embaixo pela escada. Fiquei 4 dias, só com água e pão duro que jogavam uma vez por dia. O cheiro de mofo era tão forte que grudava na pele, nas roupas, no cabelo. Quando me tiraram de lá, eu não conseguia nem abrir os olhos direito. A luz doía como agulha. Mas sabe o que mais doía? Era ver outras famílias na rua, pais abraçando filhos, mães penteando o cabelo das filhas com carinho, e eu ali, um bicho, nada, um erro que não devia ter nascido. Às vezes eu ficava imaginando como seria ter uma mãe que me chamasse de minha filha em vez de essa aí, um pai que me olhasse com orgulho em vez de nojo. Chegava a doer físico de tanta vontade de ser amada, de ser vista como gente. Com 15 anos, meu corpo começou a mudar mais, os seios cresceram, os quadris alargaram, e isso foi o estopim para um novo tipo de inferno. Meu pai começou com o que ele chamava de inspeções. Dizia que precisava verificar se eu estava me mantendo pura. Me fazia ficar em pé, nua, no meio do quarto, enquanto ele andava em volta me examinando, procurando sinais de pecado. Se eu chorava ou tremia, ele dizia que era culpa, que só chora quem tem algo a esconder. Minha mãe sabia, via tudo, e não só permitia como participava, segurava meus braços quando eu tentava me cobrir. Dizia que mulher direita não tem vergonha do próprio corpo. Uma noite, depois de uma dessas inspeções, eu tomei coragem e falei para a professora de português, Dona Eunice, a única que às vezes me olhava com algo parecido com compaixão. Contei tudo, mostrei as marcas, implorei por ajuda. Sabe o que ela fez? Me levou de volta para casa e foi falar com minha mãe. Disse que eu estava inventando histórias na escola, que era melhor me disciplinar. Naquela noite, apanhei tanto que desmaiei 3 vezes, e cada vez que acordava, começavam de novo. Quebraram 2 dentes meus, que até hoje são postiços, e me deixaram 1 semana no porão como castigo por difamar a família. Foi aí que comecei a planejar minha fuga. Mas não uma fuga qualquer, uma fuga definitiva, sem volta. Passei meses observando cada detalhe, cada rotina, cada brecha. Descobri que às quartas-feiras meu pai ia para o bar e voltava bêbado, dormia pesado, que minha mãe tomava remédio para dormir e ficava apagada depois das 10 da noite. Comecei a guardar coisas, um trocado aqui, outro ali, que achava no bolso das roupas que lavava, pedaços de pão seco, uma muda de roupa que peguei do varal da vizinha. Mas o universo parecia conspirar contra mim. Na primeira tentativa, quando estava quase no portão, pisei num galho seco. O barulho acordou o cachorro do vizinho que começou a latir. Meu pai acordou e me pegou. O castigo foi tão severo que fiquei 1 mês sem conseguir andar direito. Me amarrou no tronco da mangueira no quintal, sem camisa, e me deixou lá o dia todo. O sol queimando as costas, as formigas, subindo pelas pernas, os vizinhos passando e fingindo que não viam nada. Sabe, meu filho, quem tá me acompanhando até aqui tá me dando força para continuar revirando essas memórias que doem até hoje. Se você acha que essa história precisa ser ouvida, se inscreve no canal, compartilha com alguém que precisa saber que não tá sozinho no sofrimento. E me conta nos comentários, você conhece alguém que passou por algo parecido? Às vezes a gente acha que é só com a gente, mas o sofrimento, infelizmente, é mais comum do que deveria ser nesse mundo. Posso seguir contando? Porque agora vou falar da 2ª tentativa de fuga e de como descobri que o inferno pode ter subsolo. Dessa vez eu tinha planejado melhor. Tinha untado as dobradiças da porta com óleo de cozinha roubado aos poucos. Tinha feito uma corda com tiras de pano velho para descer pela janela do banheiro. Esperei todo mundo dormir, contei até 1000 para ter certeza. E comecei a me mexer. Consegui sair do quartinho, passar pela cozinha, chegar no banheiro, abrir a janela devagar, jogar a corda improvisada. Tava descendo quando a corda arrebentou. Caí de mau jeito em cima do canteiro de plantas da minha mãe. Torci o tornozelo na hora, mas mesmo assim tentei correr, manquei até o portão, consegui abrir, pisei na rua. Aquela sensação de liberdade durou exatos 15 segundos, porque meu pai estava ali, parado na esquina fumando, me esperando como se soubesse desde o começo o que eu ia fazer. Ele não disse nada, só me pegou pelo braço,
me arrastou de volta, e o castigo dessa vez foi diferente de tudo que já tinham feito. Eles tinham um quarto nos fundos da casa que ninguém usava, onde guardavam coisa velha, e foi lá que montaram o que chamaram de sala de correção. Puseram uma cama de metal sem colchão, só as molas enferrujadas, correntes nas paredes, um balde no canto para necessidades. Me prenderam ali por 2 semanas, meu bem. 2 semanas acorrentada que nem bicho, comendo lavagem quando lembrava de trazer, bebendo água suja, dormindo naquelas molas que entravam na carne, fazendo necessidade no balde que só esvaziavam quando o fedor ficava insuportável. Demais até para eles. Durante esse tempo, minha mãe vinha todo dia fazer o que ela chamava de sessões de arrependimento. Me obrigava a repetir frases horríveis sobre mim mesma, que eu era suja, ingrata, que não merecia o ar que respirava, que devia agradecer por eles não me matarem. Se eu me recusava ou parava de falar, ela tinha um pedaço de madeira com pregos na ponta que usava nas minhas costas, nas coxas, na sola dos pés. As marcas dessas sessões eu carrego até hoje, queloides, que parecem mapas de uma guerra perdida. Quando finalmente me soltaram, eu não era mais a mesma pessoa. Alguma coisa dentro de mim tinha morrido, mas outra coisa tinha nascido, uma raiva fria, calculada, determinada. Eu sabia que se não saísse daquela casa logo, ia morrer ali dentro, se não de pancada, de desgosto. Passei a observar tudo com mais atenção ainda, cada hábito, cada fraqueza deles. Descobri que meu pai guardava dinheiro num buraco atrás do guarda-roupa, que minha mãe tinha joias escondidas numa lata de biscoito no alto do armário da cozinha. Comecei a roubar aos poucos, uma nota aqui, uma moeda ali, nada que fosse dar falta. E escondia tudo enterrado no quintal, dentro de um saco plástico. Mas o pior ainda estava por vir. Quando fiz 17 anos, meu pai arranjou um pretendente para mim, um amigo dele do quartel, um homem de 43 anos, viúvo, com fama de violento, que tinha espancado a primeira mulher até a morte, mas que foi absolvido porque alegou legítima defesa da honra. Meu pai disse que o casamento ia ser em 3 meses, que eu devia agradecer por alguém ainda me querer depois de todas as minhas rebeldias. Eu implorei, me ajoelhei, disse que fazia qualquer coisa, mas não queria casar com aquele homem. Minha mãe disse que mulher não escolhe nada, mulher aceita o que dão para ela e agradece. Foi quando conheci seu Joaquim, o verdureiro que passava toda quinta-feira na nossa rua. Ele era um senhor já, de idade, deve ter seus 60 anos, que sempre me olhava com pena quando me via comprando as coisas para casa. Um dia, enquanto eu escolhia as batatas, ele sussurrou: "Moça, se precisar de ajuda, me procura na feira do centro no sábado." Foi a primeira vez em anos que alguém me ofereceu ajuda sem querer nada em troca. Passei a semana inteira pensando naquilo. Será que era verdade? Será que era armadilha? Será que meus pais tinham mandado ele me testar? No sábado seguinte, inventei que precisava comprar linha para costura e fui até a feira. Encontrei seu Joaquim na barraca dele, fingi que estava escolhendo verdura. E ele, disfarçadamente, me passou um papelzinho. Quando cheguei em casa, li escondida no banheiro. Tinha um endereço e os dizeres: Casa de acolhimento para moças em situação difícil. Procurar irmã Benedita. Queimei o papel na hora, com medo que achassem, mas decorei o endereço, repeti na cabeça 1000 vezes até gravar. O problema era como chegar lá. Casa ficava em outra cidade, a 2 horas de ônibus. Eu nunca tinha saído sozinha de casa. Não tinha documento, não tinha nada. Foi quando descobri que minha mãe tinha guardado minha certidão de nascimento numa gaveta com chave e que ela deixava a chave escondida embaixo do vaso de samambaia. Levei semanas para criar coragem, mas numa tarde que ela foi para uma reunião na escola, peguei a chave, abri a gaveta, peguei minha certidão e coloquei de volta tudo no lugar. Agora era questão de esperar o momento certo. E ele veio 2 semanas antes do casamento marcado. Meus pais iam viajar para a capital para comprar as coisas do casamento. Iam passar 2 dias fora, me deixando trancada em casa com comida contada e a vizinha de vigia. Mas a vizinha, Dona Carmélia, tinha o hábito de beber depois do almoço e dormir a tarde toda. Foi minha chance. Assim que vi ela entrando em casa depois de me checar pela manhã, comecei a agir. Peguei o dinheiro que tinha enterrado,
certidão de nascimento, 2 mudas de roupa, um pedaço de pão e um pedaço de queijo que roubei da despensa. Pulei a janela do banheiro, dessa vez com uma corda que tinha trançado com muito mais cuidado, e corri. Corri como nunca tinha corrido na vida, com o coração na boca, esperando a qualquer momento ouvir alguém gritando meu nome. Cheguei na rodoviária suada, tremendo, com medo de todo mundo. Comprei a passagem com as notas amassadas, sentei no fundo do ônibus, me encolhi toda, tentando ficar invisível. Quando o ônibus começou a andar e vi a cidade ficando para trás, comecei a chorar. Mas não era choro de tristeza, era de alívio, de medo, de esperança, tudo misturado. Vocês querem saber o que aconteceu quando cheguei no tal abrigo? Como foi recomeçar do zero, sem nada além da roupa do corpo? Me conta aqui embaixo se essa história tá mexendo com vocês, porque para mim, cada comentário é um abraço que eu nunca recebi quando precisava. Naquela cidade estranha, as pernas bambeavam tanto que precisei me apoiar no poste para não cair. O endereço que tinha decorado ficava num bairro afastado, e eu não tinha dinheiro para o outro ônibus, então fui andando, perguntando para um e para outro, fingindo uma segurança que não tinha. Eram quase 6 horas da tarde, quando finalmente achei a casa. Um sobrado antigo pintado de azul desbotado, com uma placa pequena que dizia Casa Esperança. Bati na porta com o coração saindo pela boca, e quando uma senhora de cabelos brancos abriu, usando um avental surrado, eu desabei em prantos ali mesmo na soleira. Toda aquela força que tinha me segurado até ali derreteu igual manteiga no sol quente. A irmã Benedita, que era essa senhora, me puxou para dentro com uma gentileza que eu não conhecia. Me sentou numa cadeira da cozinha, me deu um copo d'água com açúcar e ficou ali, quieta, esperando eu conseguir falar. Quando finalmente as palavras saíram, atropeladas, misturadas com soluços, ela só disse: Aqui você tá segura, minha filha. Ninguém vai te machucar mais. Foi a primeira vez na vida que alguém me chamou de filha com carinho, e aquilo doeu mais que qualquer surra, porque me mostrou tudo que eu nunca tive. A casa abrigava mais 7 moças, cada uma com sua história de horror, cada uma fugida de algum inferno particular. Tinha a Teresa, que o marido quebrou os 2 braços porque ela queimou o feijão. A Marlene, que o pai vendia para o dono do armazém em troca de cachaça desde os 12 anos. A pequena Júlia, 15 anos só, barriga de 7 meses, estuprada pelo padrasto que a mãe fingia não ver. Nós éramos os restos, os cacos, as sobras de uma sociedade que preferia fingir que a gente não existia. Mas foi ali, no meio daquelas mulheres quebradas, que aprendi o que era sororidade, palavra que nem conhecia na época, mas que senti na pele. A gente se ajudava, dividia o pouco que tinha, segurava a mão uma da outra nos pesadelos que vinham toda noite. A irmã Benedita nos ensinou a ler e escrever direito, a bordar, a fazer doce para vender na feira. Ela dizia que a gente precisava aprender um ofício para nunca mais depender de homem nenhum, que independência financeira era o primeiro passo para a liberdade verdadeira. Mas a paz durou pouco. 3 meses depois que cheguei, numa manhã de sábado, acordei com gritos no portão. Era meu pai. Tinha me achado, não sei como. Talvez algum conhecido tenha me visto. Na feira, sei lá. Ele berrava que eu era propriedade dele, que menor de idade não podia fugir de casa, que ia chamar a polícia. A irmã Benedita enfrentou ele no portão, disse que eu estava sob proteção da casa, que tinha sinais claros de maus tratos, que ela tinha contatos no juizado e ia usar todos eles. Mas meu pai era esperto. Voltou com 2 policiais amigos dele, mostraram a certidão de nascimento, disseram que eu era menor fugida, que tinham que me levar de volta. O que aconteceu? Depois foi pior que todos os anos anteriores juntos. Me levaram algemada, isso mesmo, algemada como se eu fosse criminosa. Me jogaram no porta-malas da viatura para ninguém ver e me entregaram para os meus pais na porta de casa. Minha mãe estava com aquele sorriso fino que eu conhecia bem, o sorriso que vinha antes das piores surras. Assim que os policiais foram embora, começou o massacre. Me bateram tanto que perdi a consciência várias vezes, acordava com balde de água fria e começavam de novo. Quebraram 3 costelas, que até hoje doem quando o tempo vira. Arrancaram mechas inteiras do meu cabelo, que nunca mais cresceu igual naqueles lugares. Me marcaram com ferro quente nas costas,
3 círculos que tenho até hoje, dizendo que era para todo mundo saber que eu era mercadoria com defeito. Depois disso, me trancaram naquele quarto dos fundos de novo, mas dessa vez foi diferente. Puseram grades na janela, cadeado por fora, e eu só saía uma vez por dia para tomar banho, de mangueira no quintal e fazer necessidades. Comida era jogada pela fresta da porta quando vinha. Passei a conversar com as baratas, com os ratos, inventava diálogos inteiros, histórias, para não enlouquecer de vez. Tinha dias que eu nem sabia mais meu nome, nem lembrava como era o sol, a cor do céu, o gosto de comida quente. Foi num desses dias de delírio que aconteceu algo que mudou tudo. Meu pai entrou no quarto bêbado, coisa que nunca fazia porque ele tinha nojo de entrar, naquele lugar fedido. Veio para cima de mim com outras intenções, daquelas que a gente nem precisa falar para entender. Mas eu não era mais aquela menina assustada. Eu era um bicho acuado que não tinha mais nada a perder. Quando ele se aproximou, peguei o balde de dejetos que estava cheio e joguei na cara dele. Ele gritou, se desequilibrou, bateu a cabeça na quina da parede e caiu desacordado. Foi minha chance. Peguei as chaves do bolso dele, abri o cadeado, saí correndo. Minha mãe estava na cozinha. Quando me viu, soltou o grito, veio para cima de mim com a faca de cozinha. A gente lutou, rolou no chão, ela conseguiu me cortar no braço, mas eu consegui tomar a faca dela e no desespero, no instinto de sobrevivência, acabei ferindo ela na barriga. Não foi fundo, mas sangrou bastante. Ela caiu gritando e eu corri. Corri descalça, seminua, ensanguentada pela rua, com os vizinhos todos olhando assustados. Dessa vez eu não tinha plano, não tinha destino, só sabia que tinha que sumir antes que me pegassem de novo. Roubei roupa de um varal, me escondi no mato por 2 dias, comendo manga verde e bebendo água de rio. No 3º dia, fraca demais para continuar, desmaiei na beira da estrada. Acordei num hospital, com uma enfermeira me olhando preocupada. Ela disse que um caminhoneiro tinha me achado e me trazido, que eu estava desnutrida, desidratada, com infecção generalizada por causa dos ferimentos. Foi ali no hospital que minha vida começou a mudar. De verdade. A assistente social que me atendeu era uma mulher chamada Dona Aparecida, que tinha ela mesma fugido de casa violenta quando jovem. Ela viu as marcas no meu corpo, ouviu minha história e disse: "Agora chega, você não volta mais para lá." Me ajudou a conseguir documentos novos, arranjou um emprego para mim como ajudante de cozinha no próprio hospital, me matriculou no supletivo noturno. Se você ainda está aqui me ouvindo, é porque tem coração bom, porque se importa com a dor do próximo. Me ajuda a continuar contando essas histórias, se inscrevendo no canal, comentando suas impressões, porque saber que não tô falando sozinha me dá forças. Vocês acham que o pior já passou? Querem saber como construir uma vida nova do zero absoluto? Cebola até os olhos arderem, lavar panelas do tamanho de bacia. Mas sabe, meu filho, aquele trabalho pesado era leve perto do que eu tinha vivido, porque ali ninguém me batia, ninguém me humilhava, eu recebia meu dinheirinho no fim do mês, e era meu, só meu, não precisava pedir permissão para respirar. Dona Aparecida tinha me arranjado um quartinho de pensão pertinho. Era um cubículo que só cabia a cama e um cabide. O banheiro era coletivo no fim do corredor, mas para mim era um palácio, porque eu podia trancar a porta por dentro, podia dormir sem medo de acordar apanhando. No supletivo, eu era a mais velha da turma, com 19 anos já, no meio de menino de 15, 16 anos. Tinha vergonha no começo, mal sabia segurar o lápis direito. Minha letra era garrancho de galinha doente. Mas a professora de português, Dona Matilde, uma senhora negra de cabelo sempre preso em coque, me pegou debaixo da asa dela. Ficava depois da aula me ensinando, me emprestava livro. Dizia que eu tinha potencial, que podia ser alguém na vida. Foi ela que me ensinou que existia uma coisa chamada direito das mulheres, que apanhar não era normal, que o que meus pais fizeram comigo tinha nome: tortura. Mas o passado tem o costume de vir cobrar quando a gente menos espera. 6 meses depois que comecei a trabalhar, numa tarde comum, estava eu lavando as panelas do almoço quando senti alguém me olhando. Virei e gelei até a alma. Era meu primo Zé Carlos, filho da irmã da minha mãe, que trabalhava como segurança no hospital. Ele me reconheceu na hora, mesmo eu mais magra, com o cabelo diferente, a postura mudada.
Chegou perto, disse baixinho: tua mãe tá procurando você, Rosália. Ela disse que vai te achar nem que tenha que revirar o estado inteiro. Naquela noite não dormi. Fiquei sentada na cama abraçada nos joelhos, tremendo de medo. No dia seguinte contei tudo para Dona Aparecida, chorando. Disse que ia ter que fugir de novo. Ela segurou minhas mãos e disse uma coisa que nunca esqueci: fugir não resolve, filha. Você precisa enfrentar isso de frente, com a lei do seu lado. Foi ela que me levou na delegacia da mulher que tinha acabado de abrir na cidade. A delegada, doutora Marina, uma mulher de uns 40 anos com olhar firme, ouviu minha história toda, viu as cicatrizes, os documentos médicos do hospital e disse: vamos dar um basta nisso. Abriram um processo contra meus pais por lesão corporal grave, cárcere, privado, tortura. Quando eles foram intimados a depor, fizeram o teatro de sempre, meu pai fardado, minha mãe de roupa de missa, dizendo que eu era uma filha rebelde, que inventava coisas, que as marcas eram de eu me machucar sozinha. Mas a doutora Marina era sabida. Tinha mandado fazer exame de corpo de delito detalhado em mim. Tinha pegado o depoimento das moças da Casa Esperança, da irmã Benedita, até de alguns vizinhos que finalmente criaram coragem de falar. O julgamento foi um inferno, ter que encarar eles de novo, ouvir o advogado deles me chamar de mentirosa, de ingrata, de doente mental. Minha mãe chegou a desmaiar no tribunal, um teatro todo, dizendo que eu tinha destruído a vida dela. Mas quando mostrei as marcas de ferro quente nas costas, quando o laudo médico confirmou costelas quebradas e calcificadas tortas, quando a Júlia, que tinha vindo de outra cidade só para testemunhar, contou como me encontrou naquele quarto imunda, a máscara deles começou a cair. No fim, meu pai foi condenado a 8 anos de prisão, minha mãe a 5. Saí do tribunal sem olhar para trás, mas não foi alívio que senti. Foi um vazio estranho, como se parte de mim tivesse morrido ali junto, porque mesmo com tudo o que fizeram, eram meus pais, e a gente cresce achando que tem que amar pai e mãe, não importa o quê. Levei anos de terapia, que a prefeitura dava de graça no posto de saúde, para entender que amor que machuca não é amor, é posse, é doença, é crime. Continuei trabalhando no hospital. Fui promovida a auxiliar de cozinha, depois a cozinheira assistente. Terminei o supletivo, fiz curso técnico de enfermagem à noite, pagando com meu suor. Levei 5 anos para formar, estudando com sono, com fome às vezes, mas cada diploma era uma vitória contra todos que disseram que eu não prestava para nada. Quando passei no concurso para técnica de enfermagem do estado, chorei tanto que achei que ia desidratar. Liguei para Dona Matilde, para Dona Aparecida, para a irmã Benedita, todas choraram comigo. Foi trabalhando como técnica que conheci João Pedro, um enfermeiro recém-formado que veio do interior fazer residência. Ele era diferente de todos os homens que conheci, falava baixo, pedia licença para encostar em mim, mesmo que fosse só para pegar na mão. Levou 2 anos me cortejando com paciência de santo, porque eu fugia de homem que nem gato escaldado foge de água. Mas ele persistiu, com flores de papel que ele mesmo fazia, com bilhetinhos de bom dia, com cafezinho quentinho no plantão da madrugada. Quando finalmente aceitei namorar, fui logo avisando: sou mercadoria com defeito, cheia de remendo, de cicatriz, de trauma. Se quiser mulher normal, procura outra. Ele respondeu: normal é superestimado, Rosália. Eu quero é você, com sua história, suas lutas, suas vitórias. Casamos no civil, só nós 2 e 2 testemunhas. Tentamos ter filho, mas meu corpo estava muito machucado por dentro, sequela de tanta pancada. Adotamos 2 meninas, Maria Clara e Ana Luísa, irmãs que tinham sido abandonadas na porta do hospital. Criei elas com todo o amor que nunca recebi, mas também com medo constante de repetir o que fizeram comigo. Tinha dias que eu travava, não conseguia dar bronca quando precisava, com medo de ser igual minha mãe. João Pedro me ajudava, dizia: educar com amor não é ser permissivo, é ensinar com respeito. As meninas cresceram sabendo minha história, porque eu não queria mentir. Para elas, queria que soubessem de onde vim, porque assim elas entenderiam minhas esquisitices, meu jeito de trancar todas as portas, de sempre ter comida escondida, de nunca deixar elas dormirem fora de casa. A advogada disse que era para defender mulher que nem eu, que apanhava calada. Ana Luísa foi para medicina, pediatra,
Disse que era para cuidar de criança machucada como eu fui. As duas casaram com homens bons, me deram 5 netos que são a luz desses olhos cansados. Quando pego eles no colo, às vezes me dá um aperto no peito, lembrando que eu nunca fui pegada assim quando era pequena. Mas aí eles me chamam de vovó Rosália, com aquela vozinha doce, e o aperto vira alegria. João Pedro. Morreu faz 3 anos, um infarto fulminante no meio do plantão, fazendo o que amava, cuidando de gente. O enterro dele foi uma procissão, tanta gente que ele ajudou, que ele salvou, que ele tratou com dignidade. Eu segurei a mão dele no caixão e agradeci por cada dia dos 32 anos que vivemos juntos. Por ele ter me mostrado que homem também pode ser gentil, que mão de homem pode fazer carinho sem machucar, que existia um tipo de amor que não cobrava nada em troca. Só queria ver a pessoa amada feliz. Mas deixa eu contar uma coisa que aconteceu ano passado, que ainda me deixa o coração apertado. Recebi uma carta, daquelas escritas à mão, envelope amarelado. Era da minha mãe, que tinha saído da prisão fazia tempo já, mas nunca tinha tentado contato. A letra estava tremida, de velhice ou doença, não sei. Ela escreveu que estava com câncer terminal, que queria me pedir perdão antes de morrer, que entendia se eu não quisesse ver ela, mas que precisava dizer que se arrependia de tudo. Passei 1 semana com aquela carta na mão, sem saber o que fazer. As meninas diziam para eu não ir, que ela não merecia, que era capaz de ser outra manipulação. Mas tinha uma coisa roendo dentro de mim, uma necessidade de encerrar aquele capítulo de vez. Então fui. Ela estava num asilo público, desses bem pobres, num quarto com mais 3 senhoras, magra que só pele e osso, o cabelo ralo, branquinho, os olhos fundos. Quando me viu, começou a chorar, um choro feio, desesperado, pedindo perdão sem parar. Eu sentei na beirada da cama, olhei bem para ela e disse: "Eu não te perdoo, mãe. Não tenho esse poder. O que você fez comigo não tem perdão. Mas eu te libero da minha raiva, porque carregar ódio é peso demais para quem já carregou tanta dor. Você vai morrer com sua consciência. Eu vou viver com minhas cicatrizes e é isso." Ela morreu 2 dias depois. Não fui no enterro, mas paguei o caixão. Porque mesmo depois de tudo, eu não sou ela. Eu não sou cruel por prazer. Do meu pai, soube que morreu na cadeia, esfaqueado numa briga qualquer. Não senti nada quando me contaram, nem alívio, nem tristeza, nada. Era como se tivessem me falado que um desconhecido morreu, porque pai de verdade ele nunca foi. Pai é quem cuida, quem protege, quem ama, e ele só sabia destruir. Às vezes me pergunto que demônio vivia dentro dele para fazer o que fez com uma criança. Mas são perguntas sem resposta que não vale a pena ficar ruminando. Hoje, aos 73 anos, moro numa casinha simples, mas toda minha, pintada de amarelo porque é cor de alegria, com um jardim cheio de flor que eu mesma planto e converso com elas todo dia. Tenho minhas dores, artrite que ataca quando o tempo vira, a coluna que reclama das surras antigas, os pesadelos que ainda vêm de vez em quando. Mas também tenho minhas vitórias, as filhas formadas, os netos crescendo, a aposentadoria que ganhei com meu próprio trabalho, os amigos que fiz pelo caminho, as mulheres que ajudei a sair de relacionamento violento. Trabalho voluntária num centro de apoio aqui do bairro, conto minha história para quem precisa ouvir que é possível sair, que é possível reconstruir, que a gente não é o que fizeram com a gente é o que a gente faz com o que fizeram da gente. Tem mulher que chega lá destruída, achando que merece apanhar, que é culpada, que não tem saída. Eu mostro minhas cicatrizes, conto minha história e falo: se eu consegui, você consegue. Não vai ser fácil, vai doer, vai ter dia que você vai querer desistir, mas vale a pena. Viver livre vale qualquer luta. Às vezes, quando tô sozinha em casa, tomando meu cafezinho no fim da tarde, olhando o sol se pôr, me pego pensando naquela menininha que apanhava por respirar, que dormia no chão, que comia lavagem, e tenho vontade de voltar no tempo, pegar ela no colo e dizer: aguenta firme, pequena, que você vai vencer. Você vai sobreviver a tudo isso e vai construir uma vida bonita, cheia de amor, de propósito, de paz. Não posso voltar no tempo, mas posso fazer isso com cada mulher, cada criança que encontro precisando de ajuda. Ontem mesmo atendi uma moça no centro, 19 anos, 3 filhos,
O marido quebrou o braço dela porque o feijão estava salgado. Ela estava com o mesmo olhar que eu tinha na idade dela. Aquele olhar de bicho acuado que não sabe para onde correr. Segurei a mão boa dela e disse: Filha, você não nasceu para apanhar. Ninguém nasce. Você merece amor, respeito, dignidade. E se ele não te dá isso, então ele que não te merece. Ela chorou tanto que molhou minha blusa toda, mas eram lágrimas de quem começa a acordar, de quem começa a entender que merece mais. É por isso que conto essa história. Para cada uma que precisa ouvir, para cada uma que acha que está sozinha, que não tem saída, que nasceu para sofrer. Mentira. Ninguém nasce para sofrer. A gente nasce para ser feliz, para amar e ser amado, para viver com dignidade. Se alguém está te dizendo o contrário, se alguém está te machucando e dizendo que é amor, corre, foge, pede ajuda, porque vida é muito curta para viver no inferno. A Claudete, uma que chegou no centro há 15 anos atrás com o rosto todo deformado de tanta pancada, sem um dente na boca, achando que ia morrer nas mãos do marido. Hoje ela tem um salão de beleza, 2 funcionárias, casa própria, e veio me agradecer porque, segundo ela, eu salvei a vida dela. Eu disse que não salvei nada não, que ela que se salvou, eu só mostrei a porta, quem teve coragem de atravessar foi ela. Mas nem tudo são flores nessa minha velhice não. Tem dia que a dor antiga volta com força, principalmente quando vejo notícia de criança maltratada, de mulher assassinada por marido, de gente que prefere fingir que não vê o sofrimento do outro. Esses dias eu fico quieta no meu canto, chorando lágrimas velhas por feridas que nunca cicatrizam direito. O corpo esquece, dizem, mas é mentira. O corpo lembra de cada tapa, cada chute, cada humilhação. Às vezes acordo no meio da noite, achando que tô naquele quartinho escuro, que vou ouvir os passos do meu pai no corredor, que minha mãe vai aparecer com o balde de água fria. Demora uns minutos para eu me localizar, ver que tô na minha cama quentinha, na minha casa, livre. As minhas filhas se preocupam comigo, querem que eu vá morar com uma delas, dizem que não é bom eu ficar sozinha. Mas eu gosto da minha solidão escolhida, sabe? É diferente da solidão imposta que vivi na infância. Agora eu fico sozinha porque quero, porque preciso desse silêncio para organizar os pensamentos, para escrever minhas memórias que tô deixando num caderno grosso para quando eu partir. Quero que minhas netas, bisnetas, todas as mulheres da minha linhagem saibam de onde vieram, não para carregar trauma que não é delas, mas para entender que a força que elas têm vem de longe, vem de quem sobreviveu ao impossível. Outro dia, a Maria Clara me perguntou se eu achava que meus pais eram doentes mentais, se era por isso que faziam o que faziam. Pensei muito antes de responder, porque é fácil jogar tudo na conta da loucura, mas a verdade é mais complexa. Disse para ela: Filha, doença mental não faz ninguém ser cruel. Eles eram produtos de uma época, de uma criação, de uma sociedade que achava normal o homem bater em mulher e filho. Mas mesmo naquela época tinha gente que não batia, que não maltratava, então eles escolheram ser assim. Todo dia eles escolheram me machucar em vez de me amar. E isso não é doença, é escolha, é maldade mesmo. Tem uma coisa que aprendi nesses anos todos: trauma se herda, mas também se interrompe. Eu podia ter virado uma mãe violenta, repetindo o que aprendi, mas escolhi diferente. Foi difícil? Nossa, foi demais. Quantas vezes mordi a língua para não gritar, respirei fundo para não bater, saí de perto para não repetir o que fizeram comigo. Mas consegui. Criei 2 filhas sem nunca levantar a mão para elas, e elas estão criando os filhos delas do mesmo jeito, com amor, paciência, diálogo. A corrente de violência que vinha, sei lá, de quantas gerações parou em mim, e isso é minha maior vitória. Agora deixa eu contar um segredo que nunca contei para ninguém, nem pro João Pedro. Quando eu tinha uns 40 anos, já casada, com as meninas pequenas, eu vi meu pai na rua. Ele tinha saído da cadeia, estava velho, curvado, mendigando na porta da rodoviária. Me viu, eu sei que me reconheceu porque os olhos dele arregalaram, mas eu passei reto, fiz que nem conhecia. Cheguei em casa tremendo, vomitei, chorei escondida no banheiro. Parte de mim queria voltar lá, não para ajudar, mas para cuspir na cara dele, para dizer tudo o que não pude dizer quando criança. Mas não voltei, deixei ele lá,
no buraco que cavou para si mesmo, porque minha energia era preciosa demais para gastar com quem só me fez mal. Sabe o que me mantém viva e lúcida aos 73 anos? É saber que minha história serve de alguma coisa, que cada vez que conto, alguém se identifica, alguém percebe que não está sozinho, alguém cria coragem para mudar de vida. Mês passado, uma menina de 16 anos me procurou no centro. A história dela era tão parecida com a minha que parecia que o tempo tinha voltado. Os mesmos castigos, as mesmas humilhações, o mesmo desespero. Passei 4 horas conversando com ela. Mostrei minhas cicatrizes, contei minha fuga, minha reconstrução. No fim, ela me abraçou e disse: "Se a senhora conseguiu, eu também vou conseguir." E vai mesmo, porque a gente é mais forte do que imagina. A gente aguenta mais do que devia. A gente sobrevive ao que parece impossível. Hoje de manhã, tomando meu café com pão de queijo que aprendi a fazer depois de velha, pensei em vocês que estão me ouvindo. Não sei quem são, de onde vêm, que histórias carregam, mas sei que se chegaram até aqui, é porque algo na minha dor tocou a de vocês. Quero que saibam que não estão sozinhos, que tem uma velha aqui em Sergipe que entende, que já passou, que sobreviveu. E se eu, uma menina sem estudo, sem família, sem nada, consegui construir uma vida digna, vocês também conseguem. Não vai ser fácil, não vai ser rápido, mas é possível. Às vezes me perguntam se sou feliz. É uma pergunta difícil, porque felicidade para mim não é esse estado permanente de alegria que vendem por aí. Felicidade para mim são momentos. O cheiro de café fresco, o abraço de um neto, o sorriso de uma mulher que ajudei, o silêncio da minha casa, o barulho da chuva no telhado sem medo de apanhar. São pedaços de paz que vou juntando, colando um no outro, fazendo uma colcha de retalhos que me aquece nas noites frias de memória ruim. Então sim, do meu jeito torto, remendado, sobrevivente, eu sou feliz. Porque contar essa história para quem se importa de verdade é como fazer uma limpeza na alma. É tirar o mofo das lembranças ruins e deixar entrar um pouquinho de luz. Ontem mesmo, antes de dormir, pedi a Deus que cada pessoa que ouvisse minha história encontrasse força para sair de qualquer situação ruim que estivesse vivendo. Porque se tem uma coisa que aprendi é que a gente nunca está sozinho de verdade. Sempre tem alguém, em algum lugar, torcendo pela nossa vitória. Deixa eu contar. Uma última coisa importante que aconteceu há 2 anos e que mudou minha forma de ver tudo isso que vivi. Uma repórter de um jornal grande veio me entrevistar para o Dia Internacional da Mulher. Queria fazer uma matéria sobre sobreviventes de violência doméstica. No meio da conversa, ela me perguntou: "Dona Rosália, a senhora se considera uma vítima?" Eu parei, pensei, tomei um gole do meu café e respondi: "Moça, eu fui vítima do 0 aos 19 anos. Dos 19 até hoje, eu sou sobrevivente. E sabe a diferença? Vítima é o que fizeram comigo. Sobrevivente é o que eu fiz com o que fizeram de mim. E é isso que quero deixar para vocês. Essa semente de esperança teimosa que insiste em brotar mesmo no terreno mais seco. Não importa o tamanho da sua dor, a profundidade da sua ferida, a crueldade que você sofreu ou está sofrendo. Dentro de você tem uma força que nem você conhece ainda. Uma capacidade de regeneração que é quase milagre. Eu sei porque descobri a minha quando achei que não tinha mais nada, quando estava no fundo do poço achando que era tumba, mas era só o impulso que eu precisava para saltar para fora. Hoje, quando olho minhas mãos cheias de mancha de velhice, vejo as mesmas mãos que foram amarradas, queimadas, machucadas, mas também vejo as mãos que trabalharam honestamente, que acariciaram minhas filhas, que seguraram meu marido quando ele morreu, que amparam mulheres desesperadas no centro de apoio. Essas mãos contam 2 histórias, uma de dor, outra de superação. E a segunda é muito mais importante que a primeira, porque a primeira foi escrita por outros, a segunda eu mesma escrevi, linha por linha, dia após dia, escolha após escolha. Se tem alguém aí ouvindo que está numa situação parecida com a que vivi, quero que grave isso que vou dizer. Você não merece apanhar, ser humilhado, ser diminuído. Não existe desculpa, não existe justificativa, não existe amor que machuca. Se estão te dizendo que você merece sofrer, é mentira. Se estão te dizendo que você não vale nada, é mentira.
Se estão te dizendo que você nunca vai conseguir viver sem eles, é a maior mentira de todas. Você consegue sim, vai ser difícil, vai dar medo, mas você consegue. Procure ajuda, procure um centro de apoio, procure a delegacia da mulher, procure uma amiga, uma vizinha, alguém. Não fique sozinho no sofrimento achando que é seu destino, porque não é. E para você que nunca passou por isso, mas conhece alguém que passa, não finja que não vê. Às vezes um olhar de compaixão, uma palavra de apoio, um gesto de solidariedade pode ser a diferença entre alguém desistir ou continuar lutando. Não precisa ser herói, só precisa ser humano. Ofereça ajuda, mesmo que seja recusada na primeira vez, insista com delicadeza. Quantas vezes eu quis que alguém insistisse, que não aceitasse meu "tá tudo bem" forçado, que visse através do meu silêncio. Quero agradecer de coração a cada um que ficou comigo até aqui, que não desistiu, mesmo quando a história ficou pesada demais, que não julgou, que não minimizou minha dor. Vocês me deram algo precioso, validação. Porque uma das piores partes de sofrer violência é achar que ninguém acredita, que estão exagerando, que não foi tão ruim assim. Foi sim, foi terrível, foi desumano, e vocês reconheceram isso, e esse reconhecimento cura feridas que remédio nenhum alcança. Antes de me despedir, quero deixar um pedido especial. Se minha história tocou você de alguma forma, se fez você pensar, sentir, querer mudar algo, compartilhe com alguém. Não precisa ser a história toda, pode ser só a mensagem de que é possível sobreviver, de que existe vida depois do trauma, de que a gente pode reescrever nosso destino. E se inscreva aqui no canal, não por número, não por vaidade, mas porque cada inscrição é um abraço virtual numa velha que passou a vida inteira sem abraço verdadeiro. É uma forma de dizer: eu te vejo, Rosália, sua dor importa, sua vitória importa, você importa. E para você que está sofrendo agora, nesse exato momento, quero que saiba, eu tô torcendo por você daqui da minha casinha amarela. Tô mandando toda a energia boa que tenho, toda a força que construí nesses 73 anos. Você não me conhece, eu não te conheço, mas somos unidos pela capacidade humana de resistir, de insistir, de existir apesar de tudo. Você é mais forte do que imagina, mais capaz do que acredita, mais valioso do que te fizeram pensar. Meu nome é Rosália Ferreira. Sobrevivi ao que deveria ter me matado. Construí amor onde só conheci ódio. Plantei jardim onde era deserto. E hoje, no fim da minha jornada, posso dizer com toda certeza: valeu a pena cada luta, cada lágrima, cada passo. Porque aqui estou eu, viva, inteira do meu jeito, contando minha história para quem quiser ouvir, sendo prova viva de que o ser humano é capaz de renascer quantas vezes for preciso. Que Deus abençoe cada um de vocês, que proteja, que guie, que dê força para enfrentar qualquer batalha. E lembrem, vocês não estão sozinhos. Nunca estiveram, nunca estarão. Em algum lugar desse Brasil imenso, tem uma velha sergipana pensando em vocês, torcendo por vocês, amando vocês do jeito que aprendi tarde, mas aprendi, sem cobrar nada em troca, só querendo ver vocês bem, vocês livres, vocês felizes. Se cuidem, se amem, se libertem. Um abraço apertado dessa velha guerreira que venceu e que sabe que vocês também vão vencer.